Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à live número 94 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. O tema do Ensino com Afeto hoje é Zumbido e Dores do Crescimento, um estágio pelo qual todos nós passamos. E aí, o interesse desse grupo em fazer tudo que é importante e interessante chegar até vocês. Domingo é dia de empoderamento. A gente aproveita que tá de folga e coloca nossos neurônios e nosso coração para aprender. Porque aprendizado, conhecimento é um bem adquirido para sempre. A gente nunca mais esquece. Ninguém tira esse bem da gente. E por isso a gente escolheu os domingos, dia que teoricamente vocês estão mais tranquilinhos aí para poder absorver o conteúdo. Vamos lá? Enquanto a gente espera vocês chegarem, vamos fazer sala aqui para quem chega na hora. Vamos ver nossos queridos aqui, a nossa constelação que está cada vez crescendo. Deixa eu ver aqui quem já chegou. Virgínia Azedo, querida estrela, tudo bem? Souza Cris, uxa, emendou 5 aqui de uma vez. Luiz Luli Queiroz, Andaiá, querida, que bom que você tá aí. Reusa Luz, Já Medeiros, Invicto, tudo bem? Já Medeiros, vou aproveitar e te fazer um convite. Quando a gente chegar na live 100, se você tiver invicto, você não quer ser a estrela da live 100, fica aí para você pensar. Lu Cris, quem mais? Celibela, doutora Suiane, que bom que você tá aqui também. Roseli Bassler, João Ricardo Cury, Elias Souto, Adelina Rocha, Luciano Silva, quem mais? Karina CP, Leonildo, boa tarde, enquanto vocês vão se cumprimentando aí. Tão gostoso ver vocês fazendo social, sabia? Valéria Carlucci, querida, faz tempo que eu não te vejo. Jefferson, bem-vindo. Mila Correia, Karina CP, Daverson Vidal. Zumbido e Self Healing, tudo bem, querida? Ótimo seu trabalho, viu? Tô gostando de ver. Joelma Marcolino, atriz, bem-vinda. Kleber Matemática, boa tarde. Mila, Bia Petri, Silvânia Xavier, Dário de Freitas, Pri Camossi, Mari Gasparim, sumida. Heloísa Seraldi, tudo bem? Davi Bittencourt, estrela, tudo bem? Júlia Assunção, Adriana Torres, Wagner Roberto, eita, quanta gente boa aí, que bacana. Darlene, querida, tudo bem, gente? Adriana Pereira, outra sumida aí, viu? Outro dia alguém comentou aí, nossa, como você lembra do nome das pessoas? Ah, sei lá, a gente vai se adaptando, né? Sônia Rodrigues, estrela, bem-vinda. Vilma Lopes, Meire Palma, vão aí, chegando. Vão entrando, que hoje eu vou começar falando de crianças, mas o tema é pra gente grande, né? Deixa eu colocar aqui mais uns minutinhos aí pra você. Que bom te ver também, viu? Que bom, boa tarde, vão aí chegando. Que gostoso ver esse clima, né? Como já tem uma pessoa aí que fala, gente, meu melhor programa de domingo. E domingo que vem que eu tava investindo aqui no meu crescimento, que eu cancelei a live porque tava fora de São Paulo, tava fazendo um curso que foi até quase 9 da noite. Ai, as mensagens que vocês me mandaram, gente, ó, só muito coração pra vocês, viu? As mensagens sentindo falta, ó, mexeu com o meu coração. Mas é isso, né? Às vezes a gente tem que fazer uns investimentos e são na hora do grupo de apoio, não adianta. E vamos que vamos. Eu e o Zumbido, voltei, doutora, eu e o Zumbido. Ah, é, por enquanto ele é seu companheiro, né? Nice Bonetti, Valdir Aragão, Joelma Luciena, outra que faz tempo que não vem, que bom ver vocês. Maria Núbia, Nanda Mello, e vamos que vamos, hein? Vamos que eu tenho umas palavrinhas para contar para vocês antes de eu chamar a nossa estrela. Hoje eu vou falar pouquinho, porque eu quero mais é que vocês tenham contato logo de cara com a nossa estrela. É muito raro eu trazer alguém aqui que eu já conheço. Hoje vai ser um dia, tá? Eu gosto da linha do Faustão, daquela frase dele que fala quem sabe faz ao vivo. E é sempre uma oportunidade da gente ajudar uma pessoa desconhecida. Mas a nossa estrela de hoje vem com o coração na frente. Ela mexeu comigo
nessa semana, eu mexi com ela, eu falei, gente, ela com essa vontade de ajudar, a gente juntas vai fazer um bom trabalho aqui para vocês, tá? Então eu quero chamar aqui. Peraí, nome das estrelas de cor era uma pergunta que eu tinha também. A gente vai se acostumando. Eu quero chamar aqui a nossa estrela de hoje. Querida, acho que você não colocou seu nome, Andaiá, mas eu vou te achar aqui na lista. Peraí. E eu te mando um convite. Aqui, Andaiá. Pronto, veja se você recebeu aí, porque aqui eu tenho outras pessoas que pediram para entrar, mas hoje esse lugar aqui já está definido. Andaiá, querida, veja se você recebe aí um sinalzinho. Isso. Opa! Andaiá entrou, mas acho que a gente não está vendo ela ainda. Boa tarde, querida. Oi, Amabi Sobrancelha. Tudo bem, querida? Tudo bem, Tani? Tudo ótimo. Que Bom estar aqui, bom! muito bom. Você tá linda aí. Que lindo o seu cabelo. Adorei. Oh, meu Deus. Me conta, Obrigada. me Estou aqui conta uma. ajeitando ainda para ficar pronto. Isso. Me conta se Fale aí você para eu tá poder ouvir pertinho aí você. do seu modem. Agora melhorou. Porque tá tendo uma latência, uma demora Pronto. para você chegar aí a sua imagem e a sua voz. Ah, certo. Deixa eu ver. Aí só se não sei o que faço. Eu tenho uma assessoria técnica aqui que talvez possa me ajudar. Tá muito ruim, tá muito um delay muito grande. Você tá meio manchadinha pra gente, sem definição. Sim, Mas se tiver que ser assim, minha filha, você tá. sabe que até de ponta cabeça a gente faz, né? Veja, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. O que é que você acha, Nanda? Já melhorou. A sua imagem já melhorou. Agora travou. Deve ser alguma coisa aí da internet. Enquanto isso, pessoal, deixa eu ir falando com você. Deixa eu ir falando com vocês. A nossa ideia aqui é a gente com o tema zumbido e dores do crescimento, né? A nossa ideia é puxar lá da memória da nossa infância e adolescência, né? Uma vez que 10 a 20% das crianças têm dores físicas nas pernas, né, no joelho, no tornozelo, na panturrilha, à medida que vai crescendo. As dores podem começar entre 3 e 6 aninhos de vida, né? E acompanham, às vezes, 1 a 2 anos esses 10 a 20% das crianças. Então, existe um crescimento físico extremamente necessário na vida da gente, né? Que muita gente, todo mundo passa e muita gente sente as dores no corpo, tá? Então, essa ideia é que o crescimento é visível na infância e na adolescência, é visível para todos os parentes. Quem é que não tem aquelas histórias, né? Que encontra a tia, né? E fala assim, nossa, como você cresceu. Encontra alguém no elevador, nossa, como você cresceu. Né? Então, tem a parte que é visível e tem a parte individual de sentir as dores do crescimento, as mudanças que vêm da infância para a adolescência, né? E encarar as mudanças de fase. Então, isso deve estar aí, ó, na memória de cada um. Mas hoje, de fato, o papo é com gente grande. Gente grande no sentido de sermos todos adultos, né? Mas gente grande que cresce também como pessoa, que cresce dentro desse propósito de viver a vida, né? Intensamente, de fazer valer, de se melhorar gradativamente. E no meio desse caminho todo, eis que aparece zumbido, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho
do envolvimento do zumbido com as dores, do crescimento como pessoa, né? Do crescimento emocional, do crescimento espiritual de cada um, para que vocês possam ver e analisar um pouquinho quem é que está neste momento passando pelas dores do crescimento. Deixa eu só ver se é ela que voltou aqui. Deixa eu ver. Vou deixar o convite aqui de novo. A gente tem que se preparar para todos os imprevistos, né? Todos, que não são poucos. Andaiá, mandei de novo um convite para você, tá bom? A gente tá te esperando. Eu caí, mas volto já já. É isso aí. A gente sempre volta depois de cair. É isso aí. Bom, então eu vou apresentando para vocês a Andaiá, vocês já tiveram o prazer de ver a carinha. Ela é psicóloga, né, de formação, cabeça abertíssima, graças a Deus. Eu adoro ver gente cabeça aberta. Tem uma visão ampla da vida, não só pelos anos de experiência, como por de fato, uma filosofia de vida, né? E ela é um exemplo muito didático do como o zumbido pode ter várias causas numa mesma pessoa. Você tá de volta, querida? Tá mais ou menos. Não tá, né? Não é só para mim, não, que ela tá travando, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu posso fazer alguma coisa. Vocês estão me vendo bem, gente? Boa tarde para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. Oi, Jaci, querida, tudo bem? Alba Regina, é isso aí. Enquanto a gente resolve esses probleminhas, sabe que assunto não falta aqui, né? Peraí, você voltou. Tá, eu sim. Beleza. Então, só para confirmar, vocês estão vendo que nem eu. 2 minutinhos. Ou, na pior das hipóteses, se ela não puder, eu falo sozinha. Agora ela não está aqui. Tá. Vamos para frente aqui. Já já eu mando outro convite. Ai, que bom, que bom. Vamos que vamos. Bom, então eu vou começar contando um pouquinho. Se der, ela volta aqui. Se não, a gente vai para frente, porque temos uma programação. Aqui também ela trava, né? Beleza. Então vamos lá ver. Eu imagino a angústia que ela deva estar aí. Vamos mandar boas vibrações aí para dar tudo certo. Mas eu vou começar contando o que eu tinha preparado. Quem me segue lá no outro Instagram pessoal, viu que essa semana eu fiz um story, eu estava mexida realmente depois da consulta dela. Então, o resumo da ópera é que ela começou com um zumbido há 19 anos atrás, quando ela estava no processo de amamentação da primeira filha. Andaiá, você tá aí, querida? Ela entrou sem o último convite. Peraí. Tô aqui, doutora Tânia. Beleza. Beleza que você tá me ouvindo aí. A gente não tá te vendo muito bem, você tá quadriculada, mas tá tudo bem se você estiver ouvindo. Você tá me vendo e me ouvindo? Nanda. Eu tô mudando de celular. Tá. Tá, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você tá mudando de celular. Tá Pronto. bom. Tá bom. Isso. A gente vai fazer dar certo. Você sabe que a mensagem que você tem que passar tá programada para hoje, apesar das dificuldades. Isso.
Bom, mas eu Vai vou. acontecer. Vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Pronto? Mas para você mudar de celular, eu acho que você vai ter que se desconectar e entrar por outro. Bom, Isso. gente, eu vou adiantando aqui. Conseguiu? Então, ela começou com um zumbido durante a amamentação da primeira Não. filha, que foi uma coisa mais momentânea, né? Ficou aí calmo por uns bons anos, e daí ela teve uma piora muito grande dos zumbidos, agora um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia, né? Tanto que o termo que me chamou a atenção que ela usou é meu zumbido explodiu na pandemia, tá? Então, não só questão de explodir de volume, mas explodir com tipos diferentes de som. Então, que é o que a gente chama de zumbido múltiplo. Ela já tinha uma perda auditiva que foi percebendo gradativamente, né? E ela vem piorando, então, com o tempo, tá? Uhum. Então, juntando o zumbido com a perda auditiva, com o tipo de audiometria que ela tinha, já existia o diagnóstico absolutamente físico, né, de uma doença chamada otosclerose. A gente já comentou em várias lives sobre ela. É uma doença muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Então entra, né, todo esse lado do feminino aí de novo, além da amamentação, né, que é algo bem feminino. E a vida foi sendo levada aí com o zumbido, a perda auditiva e esse diagnóstico de otosclerose. Porém, nada como uma pandemia na vida da gente, quando tudo vira assim do avesso e muita gente com ou sem zumbido passou por isso, né? E aí o zumbido se manifestou assim, né? Explodiu aí, falou muito aí nos seus ouvidos. Mas por que que a gente está mencionando essa parte dela antes de tratamento, tá? Porque apesar de todo otorrino, todo fonoaudiólogo conhecer a otosclerose como uma das principais doenças aí do ouvido, ela é bem fácil, vamos dizer assim, de identificar. A questão é que a andaiá tem várias outras coisas acontecendo, pelo menos na pandemia, perto da pandemia, que também causam zumbido e poderiam estar fazendo ele explodir desse jeito que ela percebeu. Uma delas é toda uma questão cervical, né? Que ela sabe que ela tem nódulos musculares, que ela tem pontos gatilho miofaciais. A outra é uma questão com climatério, que se instalou aí também mais recentemente. A outra é uma questão metabólica, que a dona Andaiá também, assim como um monte de brasileiros, ama pães e massas, né? E não tem o intestino dos melhores para lidar com aquilo que ela ama comer. E, além disso, ela tinha aí um colesterol alto, né? Uma deficiência relativa de ácido fólico, que é a vitamina B9, e uma deficiência relativa da vitamina D, que são duas coisas que eu amo. São coisas que vale muito a pena a gente estar com elas em ordem nos exames de sangue, tá? Então, ela tinha, no meu ponto de vista, que já tem essa cabeça que vocês me conhecem, eu olho todo, ela tinha muito mais do que a otosclerose, que é a doença que a gente aprende a ver focadamente, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu chamei a Andaiá para falar com a gente, tá? Então, se você tiver ouvindo aí a gente, né? Vamos falar um pouquinho de como foi entrar em contato com todo esse conjunto de sintomas. A gente não vai falar de tratamento ainda, tá bom? Tá. É, tem uma palavra que resume o que eu vivi nessa época: desespero. O que eu vivi quando eu entrei em contato em 29 de junho de 2020, foi o primeiro dia que eu acordei com os zumbidos estourados, né? Assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo
e eu entrei em puro desespero. Eu queria que parasse, queria que tudo parasse. E eu fiquei muito, assim, mobilizada e eu andava pela casa chorando e pensando o que é que ia ser de mim se minha vida começasse a ser só aquele barulho produzido por mim mesma e que eu não conseguia uma forma de cessar, né? Eu passei 3 noites seguidas acordando desse jeito e já em busca de ajuda, né? De algo que pudesse me tirar daquilo e com muito medo. Eu dormia com muito medo de acordar de novo. E claro que eu comecei a não conseguir dormir mais e a ficar no desespero com a chegada da noite, porque o zumbido se instalou fortemente e aí durante o dia ele ficava um pouco mais baixo, mas era horrível, assim, a sensação de que ia estourar a qualquer momento era muito, muito difícil. Tá. Tá dando para me ouvir direito? Pronto. Depois de um tempo, o que começou a acontecer foi que eu comecei a ficar muito triste. E eu parecia um zumbi mesmo, porque eu não dormia e eu ficava pelos cantos da casa, entristecida com aquilo que estava acontecendo comigo, né? Eu, assim, eu não tenho tendência a deprimir, mas de entristecer, sim. E isso veio com muita força, porque a sensação que eu tinha naquele momento é que aquilo que eu estava vivendo nunca mais ia cessar, porque era incontrolável. Assim, eu estava produzindo aquilo e era incontrolável e eu não tinha formas de fazer cessar, né? Assim, fui vivendo isso durante. Começou no dia 29 e durante todo o mês de julho, com melhoras. Sim, não do mesmo jeito, mas tudo era difícil. Comer, dormir, conversar, trabalhar. Eu comuniquei o meu trabalho do que estava acontecendo. Eu trabalho também numa escola, na clínica e também na escola. E comuniquei à diretora da escola o que estava acontecendo comigo, né? E elas imediatamente me acolheram, me tiraram de tudo que podiam tirar, estava tudo online naquela época, né? Me retiraram de tudo que podiam retirar e me pediram mesmo, assim, cuide de você. Eu não consegui parar de trabalhar, até porque eu precisava de alguma coisa que me desse os meus sentidos de volta, né? As minhas vontades de volta, para que eu pudesse me reconhecer naquilo tudo que eu estava vivendo. Né? De início foi bem isso, e isso foi por alguns meses. Só que daí eu comecei a buscar tudo que eu podia imaginar que poderia me ajudar, eu buscava. Né? Perfeito. Eu acho que você retratou muito bem. Você é muito boa nas palavras, né? Eu espero que as pessoas estejam absorvendo isso, né? Você descreveu muito bem o que, para os meus ouvidos, né? Eu diferencio como a fase do fundo do poço. É um lugar que todo mundo deveria conhecer, pelo menos uma vez na vida, que é para ver como é ruim e o quanto a gente pode e deve se mexer para sair de lá, né? Então, a atitude, a Sim, vontade de sair do fundo do poço precisa vir da pessoa, porque muitas vezes nós médicos ou sim, psicólogos jogamos a corda, mas a pessoa não está no melhor momento para sair do fundo do poço. Ela, por algum motivo, está isso. precisando ficar É, ali, tá? Então, querer é fundamental e a gente, cada um tem o seu momento de querer, porque precisa sentir, precisa doer, precisa entrar em contato com isso para uma hora pensar, falar ou decretar. Chega, vamos atrás. Então, isso. quando a gente põe essa postura
chega, já tá bom de fundo do poço, eu acho muito interessante como as coisas vão se alinhando, né? Energeticamente as coisas vão se alinhando para que você comece a sua escalada, né? Então, a ideia, como eu quero abordar outros assuntos com ela, eu vou resumir aqui para vocês um conjunto de atitudes que a Andaya teve em momentos diferentes, tá? Mas para poder abraçar esse conjunto de causas de zumbido e de sofrimento que ela estava demonstrando, muito além de otosclerose, tá? Então, veja, mas começando pelo básico. Quem tem zumbido por causa de otosclerose, que é uma doença potencialmente progressiva, precisa ou de cirurgia do ouvido ou de aparelho de audição. Então, a Andaya foi para o aparelho auditivo, ela percebe melhora da audição, percebe uma melhora do zumbido enquanto está ouvindo, porque para muitas pessoas o aparelho auditivo tem na audição e no zumbido o mesmo efeito que os óculos têm na miopia ou em qualquer problema de visão. Quer dizer, nós estamos reabilitados pelos aparelhos ou pelos óculos enquanto eles estão nos seus devidos lugares. E a hora que eles são removidos, a gente volta para o estado sem o aparelho, sem os óculos, tá? Então, esse é o mais comum, tá? Então, isso era uma peça importante, um instrumento importante dentro do tratamento dela. Ela aceitou e foi. Só que para quem tem um zumbido por pontos gatilho na coluna cervical, na musculatura, o aparelho não ajuda só. É necessário fisioterapia, é necessário olhar essa coluna, essa musculatura, para que os nódulos que mantêm dor, zumbido, ouvido tampado, tontura, possam ser desmanchados e promover um outro tipo de melhora do zumbido, além do aparelho. É importante mudar a sua alimentação, a alimentação, quando a gente não tem o intestino que digere qualquer coisa. O intestino que está dando sinais de que prende, que faz gases, ou quando você come alguma coisa que ele solta, e os exames de sangue mostram que você, como colesterol, mostram que você está acima dos carboidratos que o seu corpo consegue absorver bem. Então, para que a gente vai massacrar o santo do nosso corpo, tá? Então, mudar a alimentação, principalmente nesse contexto da Andaya, faz diferença em paralelo com a coluna cervical e com a fisioterapia e com o aparelho auditivo. Suplementar aquilo que está deficiente no meu ponto de vista, é outra peça fundamental para a gente arrumar a baguncinha que o nosso corpo vai entrando, né? E cuidado emocional, que, putz, se fosse fácil, tava bom demais, né? Aí sim, estamos aqui, uma psicóloga e uma médica falando, se fosse fácil, a gente mesmo estaria curado, né? Mas não é. E a gente precisa olhar para todas essas questões. Então, um pouquinho, deixando a questão do emocional de lado ainda, Andaya, você quer falar um pouquinho da melhora que você teve com esse conjunto de tratamentos? Em que nível que você acha que está agora do zumbido e da perda de audição? Tá. Na verdade, o que eu fiz mais rapidamente foi isso que você falou, Tânia, assim, buscar cordas para sair do fundo do poço, né? E como eu já sabia que com relação à autoesclerose, né? Assim, eu tinha a autoesclerose não só, mas também o zumbido. Eu tinha uma questão multifatorial. Eu busquei todos os profissionais, todo mundo, né? Assim, psiquiatra, fisioterapeuta, ginecologista, cardiologista, todo mundo, todo mundo. E
todos cuidaram, né? Todas, na verdade, eram todas mulheres. E não foi por acaso que foram todas mulheres, né? Me acolhendo, falando do feminino e me fazendo acreditar que eu ia sair daquela situação, daquele contexto, né? Eu preciso dizer que a minha fala nesse momento em que eu busquei a ajuda das mulheres era muito contundente, porque eu dizia para elas de que a minha sensação é que eu não iria suportar viver daquele jeito e que eu ia acabar me matando, né? E isso é completamente contra os meus princípios de vida mesmo, né? Pensar nessa possibilidade para mim é avassalador, porque eu não acho que isso tem que ser saída, né? Mas eu dizia isso para elas terem, me conheciam, muitas delas me conheciam, elas terem a dimensão do que eu estava vivendo, de quanto estava sendo doloroso tudo aquilo. E aí eu fui, né? Assim, a fisioterapia me deu uma sustentação muito, muito importante no início, porque de fato essa região toda minha aqui, inclusive boca, dentro da bochecha, toda essa região aqui era pura dor, completa dor. Então eu chegava a sentir, quando eu fazia fisioterapia, eu sentia o zumbido diminuindo de intensidade, né? Assim, o zumbido que é mais forte é o chiado, além dos outros, e com a fisioterapia ele fazia. Ele não desaparecia. Meu zumbido está aqui comigo. Eu estou falando com vocês, ele está aqui comigo, animadíssimo, porque eu Tá estou participando da alterada, né? live. Totalmente. Faz Ele faz parte, parte disso exatamente. tudo, né? E acho que assim, a cardiologista, isso. A cardiologista imediatamente me disse atividade física, nem que seja caminhadas 2, 3 vezes por semana por conta do seu colesterol e tudo mais, enfim. Eu sou uma pessoa que faço atividade física, mas eu parei durante a pandemia. É, e aí a ginecologista, vamos começar agora, reposição hormonal, você precisa disso, você está no climatério. A fisioterapeuta, a cardiologista, a ginecologista, a psiquiatra, porque aí eu procurei uma amiga psiquiatra porque eu precisava voltar a dormir, né? E ela foi muito cuidadosa comigo, é uma pessoa que eu conheço também há bastante tempo, e me disse que assim, queria passar uma medicação pelo meu estado, que ela achava que eu precisava de uma ajuda para sair daquilo e conseguir sair do poço mesmo, mais do que tudo, né? E, claro, a minha otorrino, que foi quem diagnosticou a autoesclerose lá atrás, e que foi a pessoa que me deu a indicação do Instituto GANS. Né? Foi ela que me disse, procure a doutora Tânia, ela vai poder lhe ajudar. Né? Enfim, nesse primeiro momento, eu precisava estar com as pessoas. Eu ia para as consultas todas presenciais, de máscara e tudo, porque eu precisava estar com as pessoas. Né? E nisso, sim, a partir do momento que as medicações foram fazer defeito e também eu fui podendo, com o apoio dessas mulheres, olhar para o que estava acontecendo comigo. Isso que você diz, de que tem uma hora que a corda estoura, não tem jeito. E me dando conta do tempo que eu estava vivendo um processo, né, que culminou com a minha separação de meu companheiro na época, que hoje é meu amigo, e foi quem me segurou fisicamente quando as coisas pioraram lá no 29 de junho. Mas a gente estava vivendo um processo de separação mesmo, né? E culminou tudo, todo o estresse, todo o sofrimento que a gente vive quando passa por esse processo. Teve uma hora que o zumbido veio para me dizer mesmo, chega de tudo isso. Buscar a ajuda dessas mulheres me fez falar disso muito. Eu falei com elas do que estava acontecendo na minha vida também. E foi me alimentando de esperança. Mais do que tudo, o que essas mulheres puderam fazer comigo nesse momento foi alimentar minha esperança. Ninguém me dizia, você vai tomar esse remédio, ou você vai fazer tal coisa, e amanhã você vai acordar bem. Não. Graças a Deus, ninguém me dizia isso, né? Até quando eu perguntava para a própria otorrino, então,
isso vai passar? Ela me dizia, vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Você está investindo para que passe. Calma. E eu me dei conta que eu tinha que desconstruir mesmo algo que eu construí para mim, né? Assim, era tempo de desconstruir. Era tempo de esvaziar mesmo de tantas coisas difíceis que eu tive que construir para permanecer, né? Assim, e a pandemia para mim foi muito isso. Eu tive que segurar com muita força. Era muita tensão o tempo todo, né? Eu fui melhorando aos poucos. A gente está em 2022 e eu me dei conta que eu estava melhor, assim, que eu estava em outro lugar um dia andando de Uber e o motorista do Uber me disse: senhora, eu vou fechar o vidro, vou fechar a janela porque eu estou com um zumbido muito forte no meu ouvido. Isso está me incomodando muito. E eu disse para ele: o senhor pegou a passageira certa. A senhora tem zumbido? Eu falei, sim, tem um zumbido. E ele me disse, há quanto tempo? Eu falei, vai fazer 2 anos. Aí ele falou, é mesmo, minha senhora? Como é que a senhora consegue viver com isso? E eu disse para ele, eu vivi o que você viveu. A impressão de que a gente vai ter que se matar para se livrar desse barulho. Eu sei o que você está falando, mas passa. A sua relação com isso tem como mudar para você viver melhor. E aí eu passei o Instagram, zumbido no Quem ouvido para sabe ele ele. tá aqui te ouvindo. Nossa Senhora, ia ser o máximo, né? Tomara, tomara. Ia ser o máximo. Embora você esteja toda quadriculada pra gente, Com acho que eu não certeza. ia nem te reconhecer. Mas é isso mesmo. Oh, meu Deus, a tecnologia é ótima, mas faz isso com a gente. O que é mais interessante nisso é que, assim, uma das coisas interessantes nisso é que eu descobri isso lá na amamentação, tive uma piora muito grande no climatério, né? E do início do ano para cá, eu tô me preparando para tirar meu útero. Por conta de outras questões de saúde, né? Que, claro, tem a ver com tudo isso também. E nesse momento, assim, na consulta que eu fiz com você, Tani, na terça-feira, né? E que você me disse para. Você me pediu e sugeriu agradecer ao meu útero por tudo que ele me possibilitou na minha vida. Eu dou conta de que, assim, eu tenho autoesclerose porque eu tenho um útero, né? Eu sou uma mulher, porque eu engravidei, pari, amamentei, entrei no climatério e tudo isso é muito bom. Poder viver tudo isso é muito bom, né? Ter o zumbido, como você me descreveu, como um termômetro do meu cérebro, é muito difícil, mas é muito bom. No sentido de que o que o zumbido tem me ensinado mais do que tudo é de que eu posso lidar com isso, que é produzido por mim. Até E eu posso arrepiei aqui, aprender com ó. isso. Arrepiei Então, de tudo. terça-feira. De terça-feira para cá, que eu tenho pensado muito nas coisas que a gente conversou, né? E live também, meu zumbido tem estado muito presente, me tentando, assim, tentando me mostrar o que é importante nisso tudo, né? O importante nisso tudo, mais do que qualquer coisa, é estar viva aqui. Isso é importante. Podendo falar. A primeira live que eu ouvi desse momento, né, da live de domingo, eu estava tão mal que eu dizia para mim, eu nunca vou poder estar nesse lugar falando dessa experiência, nunca vou ter esse sentido, porque tudo é muito difícil. Então, estar aqui hoje desse lado, né,
para mim é uma conquista Nossa, e um eu não crescimento. sabia E disso. Que maravilha, Andaya. Que maravilha. Gente, pagou a língua. Bem feito, pagou a língua. Isso serve para todo mundo que está aí querendo contar história e se isso, sentindo isso. pequenininho, falando eu nunca vou conseguir ser estrela. Que esse exemplo da Andaiá, que eu nem sabia, sirva, Isso, entre, penetre em vocês. Porque isso é empoderamento. isso, Todo mundo isso. pode. Todo mundo pode. E não precisa já ter saído do fundo do poço. Se tiver lá no fundão do poço, a gente Uhum, chama também, tá? A gente fala que as pessoas aqui são estrelas, não porque elas brilham, e sim porque a gente pega num estado sim, totalmente sem brilho. A estrela é porque a gente tenta ajudar a resgatar o brilho. Não é porque já está, né, ou curada ou quase lá. Então, para todo mundo que está aqui, pega esse exemplo da Andaiá. No comecinho de 2020, quando a gente lançou a live, essa atualização, né, do grupo de apoio na versão live, que foi em 7 de junho de 2020, que estava ali coincidindo com essa explosão de zumbido dela, tá? Então, eu fico muito contente de saber também que você está isso, acompanhando a gente aí desde o comecinho, quando dá, né? Porque é isso, ela não achou que era capaz, está isso, aqui na minha frente, na nossa frente. Oh, delícia, delícia. Muito legal, Andaya. isso. E é isso, assim, eu não tô curada do meu zumbido, mas meu zumbido faz parte de mim hoje. Então eu cuido dele. Eu não tenho mais uma coisa que isso tem que desaparecer de mim. Não, eu tenho que cuidar disso. Eu converso com o meu zumbido. Eu digo pra ele: "Ó, nossa, hoje você tá atacado, hein?" Assim, eu quando tô muito no automático, que o zumbido dispara mais alto, eu paro e respiro e digo, calma, vamos centrar tudo de novo para poder ficar bem, né? Em várias situações do meu cotidiano. E o que tem acontecido às vezes para mim que tem sido fantástico são dias que eu acordo e não tem zumbido, não tem barulho. E aí com relação ao aparelho, é, a minha fono, a minha querida fono, né, da empresa do aparelho, foi uma bênção nisso tudo, pela forma como ela me acolheu e cuidou de mim e teve paciência, paciência com o meu ouvir ou não ouvir. Então, dos testes, de tudo que ela fazia e de eu mandar zap para ela. O primeiro zap, quando eu estive com ela pessoalmente, o primeiro zap que eu mandei para ela, ela me disse: eu vi todo o seu desespero, eu tinha que lhe atender imediatamente, né? E ela, assim, me ensinou a fazer uso do aparelho de um jeito muito doce, e isso é muito importante. E aceitou e acolheu meus zumbidos com muito carinho. E hoje eu durmo de aparelho, né? E, assim, ela diz: a forma como você se adaptou ao seu aparelho é genial. Porque o que eu fiz com o aparelho foi dizer, faz parte de mim agora, né? Eu tenho que ter o maior cuidado, porque eu tomo banho e esqueço de tirar o aparelho. E aí, isso de acordar sem zumbido é também por isso. O aparelho regula o meu ouvir de fora e que diminui um pouco a sensação dos zumbidos. Isso é muito bom. Sim. Eu digo para as pessoas: não tenham vergonha de usar aparelho auditivo. Pelo amor de Deus, não adiem usar aparelho auditivo. Está aqui, ó. Isso me faz estar aqui nessa live. Eu estou conectado com o som do celular. É maravilhoso. Ouvir é maravilhoso. Muito bom, Andaya, muito bom, muito bom, muito bom. Maravilhoso o seu depoimento, né? Eu quero reforçar essa parte pela qual você passou da nossa conversa na terça-feira, né? Como é bom a gente poder ter um pouco de paz
com o corpo que a gente tem, né? Porque quem luta muito contra, né? Tá sempre na guerra. E quem tá na guerra não conhece a paz. Então, não quer dizer não buscar ajuda, de modo algum, né? Nenhum médico na face da terra de bom senso vai falar para não buscar ajuda. Sim, Mas sim. O processo Sim. pode ser um pouco mais pacífico, um pouco mais sereno do que acontece para algumas pessoas, né? Então eu achei lindo de morrer a hora que você falou, né? Graças ao aparelho, porque tanta gente resiste, graças ao aparelho que você está conseguindo ser funcional com seus pacientes no consultório, né? Porque é uma coisa muito de escuta e de percepção. Então a gente está aqui escutando a Andaiá e percebendo aqui no coração tudo que acontece com ela, assim como ela tem que escutar os pacientes para perceber aqui no coração tudo que acontece com eles, né? Então isso foi muito bacana. O que eu te falei do o zumbido como termômetro da temperatura cerebral e não da temperatura física, né? É porque você falou que dentro dessa melhora que você já está tendo do zumbido, que em alguns momentos ele não se apresenta, quis vir fazer parte da live, né? A ideia era que ele volta ou ele te chama atenção quando você está fazendo as coisas no acelerado, pensando tá fazendo uma coisa pensando em outra, e daí ficou muito nítido, né? Essa volta. É como se eu visse, né? Seu zumbido te falando, volta, Andaiá, volta para o centro, abaixa essa temperatura cerebral, sossega. E daí quem avisa, amigo, do mesmíssimo jeito que você falou da dor de perder um companheiro, mas ganhar um amigo, né? Eu vejo um certo paralelismo, veja se você me acompanha, de perder uma coisa que você fica brigando e começa a olhar os avisos, porque quem avisa, amigo, né? Então, volta, Andaiá, volta para o centro, para o prumo, volta para a sua essência, né? E daí, quando você falou do útero, menina, eu não posso descrever o que aconteceu no meu cérebro. Foi assim, pimba, zumbido na amamentação. Pimba, diagnóstico de autoesclerose, doença feminina. Pimba, separação, né? Todo nesse contexto aí, pandemia também uma coisa bem difícil, né? Útero, eu falei, gente do céu, esse útero vai embora do corpo dela. Só me veio isso. Foi uma sequência de flashes na minha cabeça que eu sei lá como é que a coisa se processou, né? Mas a ideia que me veio foi isso, de agradecer o útero. Agora, o útero é quem está saindo da sua vida, né? E tem todo esse papel no nosso sagrado feminino e você deixou isso escancaradamente claro para todo mundo, com todo o seu conjunto de mulheres que te ajudaram. Então, você conseguiu, às custas dos problemas de saúde que você teve, você conseguiu juntar uma egrégora feminina ao seu redor. E todo mundo se deu as mãos. Porque não tem mulher nesse mundo que não entende a dor de outra mulher. Então, a sua história é linda para quem tem olhos e ouvidos de absorver os detalhes que você conta. Eu tô de novo aqui mexida por estar falando com você. E como o tempo voa, eu preparei alguns presentinhos para você, porque eu tinha essa convicção que você ia arrasar hoje aqui. É possível, em vista dessa melhora que seu zumbido está tendo depois de explodir, como você contou, é possível que ele vá embora. A gente não vai garantir, porque o futuro ninguém sabe. Mas que tal a gente se preparar para o sim ou para o não, ao invés de aceitar o não como verdade imutável, ou aceitar o sim como uma verdade que, se você não chegar lá, vai ficar tudo frustrado. Vamos aceitar as possibilidades. Esse é um convite que eu te faço.
Outra coisa, nos 45 do segundo tempo, antes de começar a live, eu fui ver o que significa o nome Andaiá, que já é lindo de morrer, combina pra caramba com você. Ah, E eu vi que é um tipo de palmeira. E é claro que eu não vou perder a obrigada. chance, já que a gente está falando de dores do crescimento, que eu quero que você faça o uso da melhor versão do seu nome e cresça que nem uma palmeira real, né? Daquelas que vai ficar cada vez mais alta, né? Cada vez olhando as coisas de cima e podendo ter uma noção de clareza do que acontece com você, com seu corpo, ao seu redor, com seu passado e com seu futuro. Eu quero você com a grandeza da palmeira olhando 360 graus, olhando para cima e para baixo, para trás, para frente, para dentro, para fora, tá? Então, o que eu vou te propor aqui, abre seu coração, tá? E eu vou te sugerir da gente fazer 2 oponoponos. Um para o seu passado, tá? Porque as dores que a gente carrega, é óbvio que vêm Sim, todas do passado que a gente teve. E uma para o seu futuro, porque é todo um conjuntaço de anos que sim. você tem pela frente para fazer diferente e mais leve do que o que você fez até agora. Vamos lá? Então, ó, Sim, olhando nos vamos. meus olhos, que Ah, bom, que adorei a bom. proposta. Inclusive, a gente vai chamar aqui energeticamente, a gente vai chamar toda a sua egrégora feminina. Todas essas profissionais que te ajudaram, todas as suas amigas, todas as mães que você tem oficialmente, extraoficialmente, de hoje ou do passado. Pensa, chama todas elas aqui, tá? Porque eu quero você se sentindo forte, tá? As mulheres te fazem sentir forte e você agradece e Sim, reverencia as mulheres. É nisso que a gente vai puxar sim. isso tudo. Vamos lá, moça. Respira fundo e vamos juntas, tá? São 4 frases, uma de cada vez. A gente vai começar pelo seu corpo e o seu passado. Quem quiser, olha, alguém está falando aqui, incrível, o quadriculado desapareceu. Andaiá, você tá claríssima na nossa frente. Ave Maria, eu adoro essas coisas. Oh, Ah, meu Deus, vamos que vamos. Vamos, que eu tô aqui bom! suando. Vamos que vamos. Então, primeiro Ho Oponopono, quem quiser, entra na sintonia, faz pelo seu corpo e pelo seu passado também. Primeira frase. Eu sinto muito por ter realçado tanto as memórias doloridas. Repete para mim. Sentindo. Eu sinto, eu sinto muito ter realçado tanto memórias doloridas. Muito bom. Me perdoe por só hoje reconhecer o mérito dos ensinamentos. Repete para mim, Tani, Repito por com favor. prazer. Me perdoe por só hoje reconhecer o mérito dos ensinamentos. Me perdoe por ter perdido Não, vamos aos pouquinhos. o mérito dos Vamos aos ensinamentos. pouquinhos que agora Vamos. ficou atrapalhadinho de novo. Mas espera aí. Me perdoe É, sim. por Me só perdoe hoje por só reconhecer hoje o mérito reconhecer, dos ensinamentos.
reconhecer o mérito dos Perfeito, ensinamentos. moça. Terceira frase. Só hoje reconhecer o mérito dos ensinamentos. Tá. Eu te amo Eu te e amo! acolho todas as suas partes. E acolho todas Sem as suas julgamento. partes. Sem E julgamento. a última frase. Eu sou grata pela Grata sabedoria pela que você sabedoria quer me transmitir. que você quer me Isso. transmitir. Então, isso é a Andaiá olhando para o passado, para as dores, para o corpo e reconhecendo que cada coisa que a gente passa tem motivo, tem propósito e deixa marcas no nosso corpo, tá? Então, o zumbido em algumas pessoas, além de todas as coisas físicas que a gente está acostumada a ver dentro da medicina, dentro da fonoaudiologia, também tem outros lados. E ganha mais quem enxerga todos os lados do zumbido. Agora vamos, assim como a palmeira lá, que eu quero que você cresça muito, vamos para o Ho Oponopono, para o seu corpo e para o seu futuro. Vamos lá? Fazer o quê, Vamos. né? Quem tá na chuva é para se molhar, não é? Quem mandou aceitar meu convite? Se molhar na chuva é bom. Se molhar na Pois chuva é é, bom. isso Bom aí. Então demais. vamos lá. Foca, absorve essa ideia. O seu corpo e o seu futuro. Eu sinto muito por todas as vezes que eu aceitei sofrer. Eu sinto muito por todas as vezes que eu aceitei sofrer. Me perdoe por eu me apegar tanto ao passado. Me perdoe eu me apegar tanto ao passado. Futuro, eu te amo. E Futuro, me eu te liberto amo. agora E me de liberto tudo que agora me aprisiona. de tudo que me aprisiona. Eu sou grata Eu pela sou vida grata melhor pela vida que eu melhor. escolho viver de agora em diante. De agora em diante, de agora Pela em diante. vida melhor que eu escolho viver de agora em diante. Ah, eu sou grata pela vida melhor que eu escolho viver de agora em diante. Parabéns, Palmeira! Parabéns! Que a força do seu nome Muito, muito, esteja muito sempre obrigada. com você. Muito obrigada por tudo e por me dar a oportunidade de estar aqui. Eu que Ah, sim. agradeço. Em nome de todo mundo que assistiu a gente, eu que agradeço. E agora está na hora do grupo retribuir para essa moça fantástica.
em pleno processo de crescimento, absorvendo as dores, aceitando as dores todas do sagrado feminino, da perda de audição e do zumbido. Essa é uma mulher que vai para frente, para cima, e ela vai diferente, vocês vão ver. Andaiá, você está convidada, tá? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando você achar que você está pronta de novo, eu vou hoje deixar meu convite, porque eu tenho certeza que você vai ficar gigante. Se permita. Sim, sim. Eu vou. É isso aí. Aí Eu vamos vou ouvir o sim. que o povo está falando aqui. Eu não. Pronto. Eu não construí tudo isso para nada. Isso tem um sentido que só reverbera em mim. É isso. Vamos adiante. Sempre pela vida. Sempre. Tem trocentas palmas, corações vermelhos e laranjas para você. Gratidão. Muito lindo, lindo. Gratidão. Muito lindo. Seja muito feliz. Parabéns, muito inspirador seu exemplo Obrigada. de luta, gratidão. Essa estrela brilhou, iluminou as nossas vidas. Quem mais? Inspirada, maravilhosa essa Pronto. mulher, uma inspiração para todos nós. Orgulho demais. Seja feliz, estamos torcendo por você. Maravilhosa, obrigada. Você é um grande exemplo. Live maravilhosa, sua história é muito parecida com a minha. Parabéns, Andaiá, pela força. Nos representou maravilhosamente. Palmas para as 2 mulheres. Obrigada, obrigada também. Você pode tudo. Eu também estou saindo do fundo do poço. Que bom, Pri, que bom. Live Estrela nos inspirando a seguir em frente. Avante, força, seja feliz. Gratidão sempre. Excelente exemplo. Orgulho dessa guerreira. Parabéns, Andaiá. Tenha uma grande evolução. Enfim, maravilhoso. Eu acho que eu reparei que quando a Ah, gente aborda aqui no grupo de apoio temas físicos, a plateia que vem é muito maior do que quando a gente aborda temas emocionais. sim. E não tem problema, sabe por quê? Essas mensagens do crescimento emocional chegam para quem está preparado, para quem está aberto. Então, a gente Sim, sim. agradece demais a presença de todos vocês. Espero que vocês, de fato, tenham todos gostado do jeito que eu gostei, né? Acho que a expectativa, para mim, foi mega superada em relação ao que eu imaginei para essa live. Então, muita gratidão por você, tá? Eu te vejo, eu te reconheço, eu te admiro e eu torço muito por você. Eu sei que vai dar certo, tá? Então, aproveita esse zumbido enquanto ele tem recado para te dar, porque quem sabe, quando você entender os recados direitinho, todos eles, e não precisar mais dessa repetição diária, né? Quem sabe? E eu quero ser Isso. a primeira a saber, tá bom? Então, Tá sinta-se bom. Muito, muito abraçadésima, obrigada. tá bom? Tânia, Porque o que você isso. fez aqui foi muito grande, foi muito bonito, foi muito empoderador, né? Pra gente, pra nós duas e para quem esteve ouvindo a gente, tá bom, querida? Então, um beijo no coração e a gente se vê por Isso. aí na vida, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada por você. Tchau, Sim, gente. sim. Tchau, Sim, tchau. sim, senhora. Muito, muito obrigada pela companhia de Tchau. vocês. Tchau.